Agora, vamos definir o que a gente vai chamar a base das vetores. Então, até agora a gente considerou vetores no plano, então a gente vai continuar considerando vetores no plano, porque é muito difícil desenhar 3 dimensões no quadro que tem 2 dimensões. Então, vamos considerar dois eixos. Um eixo que vai ser eixo Y e outro eixo que vai ser eixo X. Agora, essas flechas sobre eixos já têm significativo. Nós temos vetores, né? Então, a gente pode definir direção ao longo do eixo X. A gente pode traduzir qualquer vetor com qualquer comprimento ao longo do eixo X, paralelo a esse eixo, certo? Isso vai definir a mesma direção que eixo X. Mas, a gente pode usar vetores que são vetores de comprimento 1. Isso que a gente vai usar aqui. Então, vai ter vetor que eu vou chamar I, vetor I, que tem comprimento 1, e vetor com direção paralelo ao eixo X, quer dizer, lado é sentido positivo do eixo X. De mesmo jeito, eu posso definir vetor comprimento 1, a mesma direção que eixo Y. Esse vetor eu vou chamar J, certo? Que também tem comprimento 1, certo? E agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode considerar esses dois vetores definidos aqui e aqui, certo? Vetor I e J. E considerar a soma desses vetores com números que eles multiplicam. Por exemplo, vamos considerar esse vetor aqui. Vetor A. Vai ser uma soma. A gente já sabe como somar, multiplicar vetores por número. Vai ser número X, no I. X número real, positivo e negativo, mais número Y no vetor J. Certo? Como é que é agora desenhar esse vetor A? Então, primeiro, a gente vai começar desse vetor aqui. Esse vetor, x, multiplicado por i, tem comprimento igual ao módulo do x. Então, vamos pensar que esse vetor, anotar esse vetor ax. Então, esse não é número, esse é vetor. Vetor ax, claramente, paralelo ao eixo x. O sentido dele pode ser tanto ao longo do eixo x ou o sentido contrário, dependendo do sinal desse número. X positivo, vetor A no sentido do vetor I. X negativo, vetor A, então vamos notar essa, também introduzir notações. Ó, isso, duas flechas para cima, significa que vetor A tem mesmo sentido que vetor I. Esse caso corresponde ao sentido contrário. Então, duas flechas, sentidos contrários a vetor I. Certo? Então, esse I não aparece I. Ó. A mesma coisa com vetor Y na J. Certo? Então, agora a gente pode tentar desenhar esses dois vetores. Então, esse vetor aqui, Y na J, a gente vai anotar essa parte AY também é um vetor, certo? Agora, nosso vetor A é a soma de dois vetores, AX mais AY, certo? Vamos tentar desenhar tentativamente o que poderia ser nosso vetor AX. Por exemplo, esse aqui. Esse nosso vetor, claramente, sentido, quer dizer, na direção do eixo X, até que no sentido do I. Então, AX, nesse caso, é positivo. E, por exemplo, um vetor AY, que também AY a gente vai considerar, né, positivo. E, por isso,
y vetor é esse aqui. O que fazer para ter soma dos dois? A gente já sabe. Precisa colocar segundo vetor, nesse caso a y, começar ele, determina o vetor ax. E esse vai ser o resultado da soma. Então, esse vai ser nosso vetor A. Observa o seguinte. Para esse desenho aqui, ax mais ay, claramente igual a y mais ax. Eu esqueci de falar na aula passada sobre isso. Quer dizer, a adição dos vetores é comutativa. Você pode trocar os sumários, né? Você pode trocar vetores que vai ser soma de ordem. Então, você pode começar de AY e adicionar AX. Então, vai ser passar por cima desse vetor A nessa direção, né? E você vai terminar no mesmo ponto. Então, claramente, a soma é a mesma. Então, agora, nesse exemplo, nós determinamos a base do vetor A, que eu vou chamar a base do vetor A, usando dois vetores ortogonais, I e J. Então, vetor A agora pode ser escrito dessa forma. X e Y. Desculpa, não é X. AX, AY. Ele tem dois componentes numa base I e J. Então, isso é, pela definição, vai ser AX vetor I mais AY vetor J. Agora, esses vetores I e J são ortogonais, porque eixos da referencial ortogonais, e cada um, I e J, tem comprimento 1. E por isso, a gente pode, quer dizer, esquecer eles e só mostrar os componentes. E se adicionar outro vetor, nessa base representado por esses dois componentes, o que vai ser o resultado de A para B? Esse também é Bx no I mais BY, até mais, BY na J. Certo? Então, a soma de A para B, como é que a gente vai fazer? A gente já sabe. A gente pode adicionar dois vetores, né? Agora a gente vai adicionar, quer dizer, quatro vetores. AX no I, um vetor, AY na J, outro vetor, que compõe o vetor A. BX no I, um vetor, terceiro vetor, e BY na J, quatro vetor, que compõe o vetor B, certo? Então, como a nossa adição tem representação geométrica, nessa representação geométrica, claramente, a gente pode adicionar qualquer número dos vetores, começando de primeiro, escolher primeiro na soma, por exemplo, AX no I, e começando desse vetor AX, adicionar no término da flecha desse vetor, o outro vetor que a gente quer adicionar, e daí para frente, até terminar com toda a soma. E a gente claramente pode trocar a ordem da adição, como eu mostrei na soma de AX e AY, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Adicionar primeiro AX no I e BX no I. O que vai ser? Esse vetor tem mesma direção, e comprimento dele é AX mais BX, certo? Então, esse vetor vai ser esse. A mesma coisa com AY e BY. Eles são componentes de vetor A e B, vetores A e B, na mesma direção J. Então, agora nós temos o seguinte. Vetor A e B, representado na referencial yx, com dois vetores da base I e J, ortogonais, comprimento 1 cada um, nessa forma, de dois números AX e AY, aqui, números reais positivos e negativos, o BX e BY. E a soma de dois vetores, a gente somente soma componentes. Então, esse AX mais BX,
y mais by. Então, somar dois vetores equivalente a somar dos componentes. Adivinha que agora, multiplicação de um vetor por número, vai ser simplesmente multiplicação de cada componente para o mesmo número. Então, imagina, tem vetor A, e tem no nosso referencial dois componentes. Isso significa que ele é representado a x, no vetor I, a gente introduziu, unitário ao longo do eixo x, e vetor, não é B, vetor A, y, na j, vetor unitário ao longo do eixo y, certo? Se nós queremos fazer outra operação que nós definimos para vetores, multiplicar vetor no número lambda, nós podemos fazer o seguinte, multiplicar ax i mais, de novo b, não é, ay na j no lambda. Agora, o que eu devo fazer? Multiplicar cada... Então, eu vou demonstrar agora, quero demonstrar agora que isso é mesmo que multiplicar cada componente no mesmo número. Isso vai ser esse vetor. Por quê? Vamos pensar, vamos ver geometricamente o que vai acontecer. Vamos pensar no referencial de novo, onde tem eixo y e vetor I, vetor j, unitário, eixo x, vetor I, unitário ao longo do eixo x, certo? E agora, nós temos vetor A, tem dois componentes, ax no I, então eu vou desenhar vetores. Não é números, ax, vetor, que é igual, componente, vetor unitário ao longo do eixo x. AY, do mesmo jeito, definido. E esse é o nosso vetor A. Certo? Se nós queremos multiplicar vetor A por número, por exemplo, por 2, lambda igual a 2, esse exemplo, o que vai acontecer? Nós continuamos ele até lá. Infelizmente, traçado eu não consigo fazer. Adicionar quer dizer mais um A. E esse é o nosso 2 já, certo? Então, obviamente, esse 2 já vai ter componentes que são 2 vezes componentes do vetor A. Porque esse ângulo entre dois triângulos é mesmo. Então, os lados são proporcionais. Quer dizer, esse aqui é 2AY vetor. E esse aqui, vetor aqui, 2AX. Então, eu vou desenhar agora essas mais linhas grossas. Vetores 2AX, vetor 2AY. O resultado deles é vetor 2A. Certo? Óbvio. Então, nós provamos essa coisa para lambda igual a 2. Claramente, a gente pode continuar a dividir por 2, começar desse triângulo grande e voltar para de 2A para A. A gente divide por 2. Então, a gente pode fazer isso por qualquer número. Então, multiplicar um vetor por número significa multiplicar cada componente por número. Então, lambda AX AY igual lambda AX lambda AY. Esse nós provamos nessa parte. Então, todas as operações que nós podemos fazer com vetores geometricamente, nós podemos também fazer com eles usando um referencial, aqui xy, quer dizer, uma base de vetores I e J, vetores unitários, cada um ao longo do seu
sua direção x ou y, certo? Onde vetores são representados por duas componentes. Nesse caso, a x e a y. Então, nós adicionamos vetores como componentes, respectivas componentes, e multiplicamos vetores por números, multiplicando componentes. Isso tudo pode ser feito em 3 dimensões. Nós fizemos até agora em 2 dimensões. Porque quadro tem 2 dimensões, 2 eixos, né? 3 dimensões, nós precisamos desenhar em 3 dimensões, e isso somente pode ser considerado como projeção e vai ser complicar a nossa representação. Então, 3 dimensões a gente não vai usar. A gente vai usar 2 dimensões, mas a gente pode pensar em 3 dimensões, adicionar mais um componente, a z, certo? E todas as operações vão ser válidas do mesmo jeito. Vetores em 3 dimensões, como em 2, tem 3 componentes, em 2 tem 2. Adicionar vetores, adicionar componentes, multiplicar vetor por número, multiplicar todos os componentes pelo mesmo número. Então, vetor 0, que defini em 2 dimensões, em 3 dimensões também tem vetor 0. Ele não tem direção, e por isso o vetor 0 em 2 dimensões, em 3 dimensões é o mesmo. Quer dizer, ele comprimento 0 e direção não tem. Então, pode pensar que ele é ao longo do eixo x sempre, né? Certo? O eixo x existe em 2, em 3 dimensões, até que em 1 dimensão. Né? Tudo bem? Então, nós definimos operações com vetores e agora definimos até componentes de vetores. Certo? Em 3 dimensões vai ter um eixo z, né? Z. Tá. Eixo z. E vai ter outro vetor que eu vou usar quando usar 3 dimensões, eu vou usar o vetor k, que é vetor unitário. Tá, de novo. Vetor unitário ao longo do eixo z. Quer dizer, nesse desenho, mais ou menos para lá. Então, imagina que esse desenho já é tridimensional, você olha para 3 eixos. Vetor k, vetor unitário ao longo do eixo z. Então, quando precisar 3 dimensões, a gente vai ter vetores i, j e k. Certo? É isso para a aula de hoje.